Vamos ao texto bíblico, Hebreus capítulo de número 6. Eu vou ler do verso de número 17 e vou até o verso de número 20, considerando que o culto é da esperança, eu quero ministrar sobre esperança, com base especialmente na carta aos Hebreus. Esse vai ser o recorte da minha reflexão. Verso 17 do capítulo 6 diz assim: pelo que, querendo Deus mostrar abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Meus irmãos, a Escritura, ela é, sem sombra de dúvidas, um livro que traz-nos a expectativa e a esperança acerca de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ao longo de toda a Escritura é possível encontrar grandes porções daquilo que chamo de uma grande teologia da esperança ao longo de toda a Bíblia. Isso é muito possível. No Antigo Testamento, por exemplo, nós encontramos no livro dos Salmos grandes momentos em que os salmistas estão salmodiando, louvando a Deus, às vezes até falando a respeito de seus inimigos, mas encerram seus salmos com notas de esperança, como que saindo do lugar de angústia e de aflição em que estão, e louvam a Deus, mostrando como, inclusive, como um dos elementos fundamentais da esperança, essa expectativa de relacionamento com esse Deus. Sobretudo, o Antigo Testamento pauta a esperança num fundamento primaz, importante, primeiro, que é o próprio Deus. Deus é o fundamento da esperança ao longo de todo o Antigo Testamento. E a ênfase que o Antigo Testamento dá é na segurança, na confiança de que esse Deus, que pode nos permitir ter no coração essa esperança, dá-nos segurança emocional, física, dá-nos condições de continuarmos confiando, porque Ele é o Deus que sustenta todas as coisas. Talvez um dos textos mais intrigantes no Antigo Testamento acerca dessa temática seja um texto incomum, curioso, muito curioso. É o texto do Salmo de número 3, verso 5, que diz: eu me deito, durmo e acordo porque o Senhor me sustenta. Onde está a extraordinariedade desse texto? Deitar e dormir são coisas tão comuns, mas tão comuns, que quaisquer pessoas podem realizá-la em condições absolutamente normais. Mas o extraordinário é que, a despeito do nosso sono, Deus continua trabalhando no turno da noite. Enquanto dormimos e enquanto levantamo-nos, Deus trabalha em nosso favor. Isso é extraordinário, porque revela um Deus que trabalha apesar de nós, por nós, mas apesar de nós. Um Deus que se coloca como nossa segurança, que se coloca como nossa confiança. E esta base está evidentemente sustentada no Novo Testamento. Quando se percebe, especialmente no Novo Testamento, que temos a confiança deste mesmo Deus, mas agora personificada em Jesus. E nesse sentido, o autor aos Hebreus talvez faça isso com mais maestria do que quaisquer outros autores do Novo Testamento, porque ele faz um recorte, e há uma teologia da esperança em meio ao caos na Epístola aos Hebreus. Não sei se você se lembra, mas refresco sua memória. Na carta aos Hebreus nós temos um momento de necessidade de encorajamento,
Os cristãos que ali estão foram inclusive expoliados, perderam parte de sua vida, de suas coisas, de suas propriedades. No capítulo 10, o texto bíblico vai nos asseverar que naquela circunstância em que os crentes estão, alguns foram presos, fisicamente presos, aprisionados, outros estavam perdendo suas propriedades, e enquanto estavam perdendo propriedades e sendo presos, uma única coisa surgia do lábio desses crentes. O texto bíblico diz que é um gozo, uma nota de gozo e de alegria a despeito de todas as perdas. Mas a grande pergunta que fica-nos é: de onde vem essa nota de louvor em meio ao caos? Está perdendo a propriedade privada que tem, está perdendo a liberdade de andar, de ir e de vir, está sendo espoliado em todas as coisas que tem, provavelmente alguns deles inclusive sendo mortos. O que é que sustenta a confiança desses crentes, e eles asseguram com força, com fidelidade, é a esperança no propósito de Deus. Deus tem um propósito, e eles confiam nesse propósito. Nós precisamos confiar no propósito. Eu me lembro do texto, por exemplo, de Jeremias, em que Jeremias diz, falando a Israel, o próprio Deus pela boca de Jeremias dizendo, eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim a que desejais. Esse texto é maravilhoso, magistral, porque a intenção de todos nós é obter resultados quando procuramos a Deus, buscamos a Deus, é obter o fim. Mas o Deus que está trabalhando por meio de Jeremias em Israel, é o Deus que diz: eu sei exatamente o que fazer com vocês. Às vezes vocês não conhecerão o caminho, o meio é desconhecido, é oculto aos nossos olhos, mas tranquilize o seu coração, porque o Deus que domina o meio é o Deus que nos fará chegar ao fim, que nos dará o resultado benéfico. Eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, e isso deveria ser reconfortante para nós. Na perspectiva do escritor aos Hebreus, essa teologia da esperança está fundamentada especialmente no modo como eles se relacionam com Jesus. Eles estavam sofrendo estas perseguições, de que disse antes, e eles estavam pensando em se desencorajarem, retornarem para o judaísmo. Havia neste período, em cerca de 50, 60 depois de Cristo, uma certa relação mais amistosa, ou pelo menos se iniciando, uma relação amistosa entre o judaísmo e o Império Romano. Havia uma possibilidade de ser judeu, de praticar a sua fé com certa liberdade, mas o cristianismo sofria certa dose de perseguição, e os crentes estão agora aprisionados na dúvida, nas alternativas. Será que retornamos ao judaísmo para vivermos tranquilamente? É isso que queremos? Bem-estar pessoal? Ou será que precisamos continuar no lugar em que estamos? Porque sabemos que este Deus que nos chamou para viver em Cristo é o Deus que nos reservou esperança não apenas para o presente, mas uma esperança para o porvir, uma esperança escatológica. É por isso, inclusive, que no capítulo 10, no finalzinho do capítulo 10, o texto bíblico diz que o autor, este pastor da igreja, ele acaba incluindo uma nota neste sermão, neste longo sermão que ele está pregando. E a nota é exatamente essa: aquele que recuar, a minha alma não terá prazer nele. Você quer que Deus se deleite em você. E esta é uma expressão bonita, a ilustração por detrás é algo belíssimo. O Deus que se deleita em ver os teus filhos, os seus servos, estar com esperança. Imagine você, aquela circunstância difícil, desaterradora, desoladora, desesperadora, aquela circunstância complexa, que você não tem solução, e Deus dizendo: vem até mim. Pastor Alessandro estava há pouco falando sobre o modo como Deus estava lidando com Israel, e através de Jeremias disse a eles: estou dando a vocês uma chave para resolver os problemas de vocês, e a chave é essa: clama a mim, gritem em alta voz, enunciem a mim. Eu sei das coisas que vocês precisam, mas há um prazer no Pai em ouvir os seus filhos dizerem: Pai, eu poderia conquistar este objeto, esta coisa, através de outras formas, mas eu terei o prazer de vir a você e dizer: Pai, o Senhor pode me dar. E o Pai, com o coração benevolente, vai mover céus e terras para manifestar o cumprimento dessa esperança. Por quê?
Porque todos aqueles que creem em Deus, que confiam no Senhor, que depositam sua esperança no Senhor, nunca ficarão retrocedidos, nunca ficarão perdidos ou confusos. É Paulo quem vai escrever na carta aos Romanos, no capítulo 5, dizendo que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações. Essa esperança é uma certeza confiante, uma convicção confiante, uma expectativa. Ela não é incerta, ela é substancialmente experimentada, vivida. A esperança cristã, segundo a carta aos Hebreus, é diferente da esperança do mundo. O mundo espera na política. Será quem vai assumir? Se assumir a pessoa que nós queremos, tudo dará certo. Se assumir a pessoa que nós não queremos, as coisas darão errado. Se a economia for bem, se o ministro da Economia tiver boa dose de inteligência e formar boas estratégias, nos daremos bem. Mas o cristão vive para além disso. Para além disso. Porque apesar destas coisas influenciarem nossa vida, nossa esperança não está colocada em quem está sentada nas cadeiras. Sabe por quê? Porque esta cadeira é da terra. Nós acreditamos naquele que se assenta sobre o mais alto e sublime trono. O que governa a terra, segundo a carta, o livro do Apocalipse, e é isso que espanta João, quando ele está na ilha de Patmos e a visão se revela diante dele, do Apocalipse se abre, o texto bíblico diz que ele escuta uma voz dizendo: sobe aqui e vê, João. E ele vem, ele vai ao céu, e quando ele chega ao céu, ele fica espantado gloriosamente com as coisas que está visualizando, porque as coisas que ele está vendo são tão maravilhosas, e todas as coisas ali giram em torno de uma única coisa: o trono. Tem alguém assentado no trono dominando a história. Nós não estamos na mão do Lula, nós não estamos na mão da política, nós não estamos na mão da economia, nós não estamos na mão das circunstâncias, nós estamos na mão de Deus que se assenta sobre o mais alto e sublime trono, e é por causa disso que nós podemos confiar. Essa esperança na carta aos Hebreus é uma esperança gloriosa, uma esperança plena e certa, e mais do que isso, o escritor aos Hebreus diz que essa esperança, ela é superior, ele usa essa expressão, ela é superior, uma esperança muito melhor, muito melhor. Por que ela é melhor? Porque ela está fundamentada na coisa certa, na pessoa certa. Em primeiro lugar, esta esperança que o cristão tem e que precisa viver baseado nela, está sobretudo fundamentada nas promessas imutáveis de Deus. É o que o escritor aos Hebreus do capítulo 6 faz. Mostrar que ele quer orientar a igreja, dizendo: vocês não precisam retroceder para viverem tranquilos. Vocês não precisam voltar atrás. Podem estar com o coração acalmados, porque o Deus que chamou vocês, o Deus que chamou, fundamenta este chamado, esta esperança que vocês têm, essa confiança que vocês têm, por meio de uma promessa. E ele cita uma experiência, uma ilustração, que é o momento em que Deus chama Abraão, e não tendo como julgar, não tendo como oferecer uma promessa maior, um agiota, uma pessoa que pudesse avalizar mais verdadeiramente a promessa, Deus faz com Abraão. É como que se dissesse, né? Estou procurando alguém por quem eu possa prometer, porque é assim que a gente faz. Você promete sempre em nome de alguém, você promete sempre em nome de alguém que é maior, que pode validar o que você diz. Só que Deus, ao procurar alguém para validar a promessa a Abraão, não encontrou ninguém maior do que si mesmo. E ele disse: então, vou prometer por mim mesmo. E isso é extraordinário, porque ao prometer por si mesmo, Deus está prometendo fundamentado no seu caráter imutável. E a Bíblia vai dizer que Deus, nem se quisesse, pode mentir. Ele é a própria verdade. Se Ele prometeu, Ele irá cumprir. Isso tem que descansar o nosso coração. Isso precisa descansar o nosso coração. Os discípulos estão entrando no barco junto com Jesus. Jesus estava pregando o dia todo, está exausto. Capítulo 4, versos 35 a 41 do Evangelho de Marcos. Ele está exausto. Só que naquele dia ele deseja muito dar uma lição aos seus discípulos. Havia na agenda de Jesus uma tempestade no caminho. Não sei se você sabe, mas na nossa a gente não coloca. Na minha, especialmente, eu não coloco. Não marco o dia da tempestade. Mas Jesus faz isso conosco, porque essas tempestades Ele as utiliza
como ferramenta pedagógica para nos revelar seu caráter, sua identidade. Nossa esperança só será maior, melhor e mais gloriosa no dia que nós soubermos quem nos prometeu. E a grande pergunta deste texto é: quem é este? No final do texto, os discípulos ficam completamente atônitos e dizem: meu Deus, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Mas o que sustenta a palavra de Jesus ali? Ele faz uma promessa. Ele diz aos discípulos: nós passaremos a outra margem. E a despeito de toda a tempestade que iriam enfrentar, eles estavam caminhando no mar, cuja tempestade tinha prazo de validade. Isto é, até chegarem na outra margem do rio. Porque eles estavam caminhando baseados na promessa de Jesus. E quem caminha baseado na promessa de Jesus, enfrenta tempestades. Nós não seremos levianos em dizer que não. Porém, nós teremos a tranquilidade em saber: um dia isso aqui vai acabar. E quando acabar, eu vou celebrar ao Senhor. Segunda coisa é que nesse texto, além da promessa de Jesus, Jesus estava deitado no barco. Estava deitado inclusive numa almofada, que é um detalhe maravilhoso do texto, né? Apontando que ele provavelmente tenha pego essa almofada do timoneiro, né? Do bancozinho que ficava o marinheiro, coloca para deitar, e tão exausto que estava, deitou. Mas Jesus não sabia que a tempestade viria? Sabia. Porque é que ele ainda dorme a despeito da tempestade? Porque ele confia que Deus sustenta todas as coisas. Há um descanso em Jesus. Se ele descansou, eu posso descansar. Você pode, por gentileza, bater a mão no peito assim, mas assim, vitoriosamente. Eu vou descansar, porque Jesus descansou. De novo, eu vou descansar, porque Jesus descansou. Eu sei que os boletos tentam retirar o nosso descanso. Eu sei que as angústias tentam retirar o nosso descanso, mas nós podemos descansar, porque Jesus deitou, dormiu tranquilamente. E isso precisa nos dar a certeza de que não é somente sua confiança, não é somente seu descanso, mas é sua presença. E a pergunta que eu faço a você é: Jesus está no seu barco essa noite? Você incluiu Jesus no seu barco essa noite? Então descanse, porque Ele prometeu a você e Ele te levará até a outra margem. Segunda coisa importante aqui nesse texto é que, além de mostrar que estas promessas estão baseadas na imutabilidade de Deus, revelando o seu caráter, apontando para a sua palavra verdadeira e, sobretudo, para o seu compromisso com o cumprimento das suas promessas, o texto diz que a esperança é como um refúgio. Essa é uma ilustração belíssima, porque ela não acontece em nenhum outro lugar na Bíblia. Ela só acontece aqui. O que o texto está tentando nos mostrar, lembrar-nos, é que lá em Josué capítulo 20, haviam algumas cidades que foram separadas como cidades de refúgio. Eram cidades que acolheriam pessoas que, por algum tropeço, por alguma briga, por alguma circunstância da vida, acabaram retirando a vida de alguém. Mas não era um assassino temerário, era alguém que precisava de auxílio, alguém que precisava de recolhimento, cometeu um erro e estava arrependido. Ele poderia correr à cidade de refúgio, alguma das 6 cidades de refúgios separadas para isso. Ele seria, portanto, acolhido nela, e enquanto o sacerdote vivesse, ele estaria protegido naquele lugar. Só havia um problema: o sacerdote da cidade de refúgio poderia morrer. Mas a esperança que nós temos é: o nosso sumo sacerdote já morreu, já ressuscitou, já venceu a morte, e agora hoje está assentado sobre o mais alto e sublime trono, dominando todas as coisas e atuando, trabalhando em nosso favor. É por isso que o texto aponta para esta expectativa, esta esperança. Ele indica, inclusive, o termo grego utilizado aqui, indica a ideia de uma necessidade de alguém que precisa ser protegido, acolhido. Eu estou pregando a você essa noite com a expectativa de que a esperança possa brotar no seu coração, porque a esperança protegerá a sua alma.
A esperança protegerá a sua mente. A esperança trará a paz de Deus ao teu coração. Trará paz de Deus. Paulo escreve aos Filipenses do capítulo 4: e a paz que excede todo o vosso entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A ilustração é bela, porque a ideia ali é uma demonstração de um grande exército colocado na frente do nosso coração. E se alguém já chegar ao nosso coração tentando roubar, dominar a nossa vida e a nossa alma, a tristeza, a angústia, a aflição, o exército que está na frente do nosso coração haverá de levantar a espada e dizer: neste coração você não pode entrar, porque este é um coração dominado pela esperança e pela paz de Deus. Em terceiro lugar, o texto aponta para que a esperança é mais do que um refúgio. Ela está mais do que baseada nas promessas. Ela é a âncora da nossa alma. É aquilo que firmemente vai segurar a alma no lugar. O escritor aos Hebreus usa uma expressão minimamente estranha. Para dizer o mínimo, é estranho o modo como ele constrói o texto grego. Ele diz: a qual temos como âncora da alma segura e firme. Até aqui tudo bem. É o que se faz exatamente como a âncora, que se coloca no mar, se joga no mar, aquele pedaço de ferro que se joga no mar, para que dê estabilidade ao barco. É exatamente isso que acontece. Mas ele vai além. Ele diz: e que penetra até o interior do véu. Como é possível que uma âncora vá além do véu? Onde é que esta âncora vai chegar? O que é que esta âncora vai encontrar além do véu? O escritor aos Hebreus no capítulo 10 revelou o que é que ele vai encontrar do lado de lá. Vai encontrar um trono, que nós teremos condições de acessá-lo por meio de ousadia e intrepidez, porque este véu foi rasgado. Quando a nossa esperança atravessar a oração, por meio da oração, os céus, nós encontraremos o trono, e Jesus estará lá, recebendo nossa esperança, transformando nossa esperança em vida, em força, em graça e em misericórdia para os nossos corações. A imagem aqui é de uma firmeza, é de que Jesus é o precursor, é o que ele vai dizer no verso número 20, ele entrou primeiro, entrou neste lugar, acessou a santidade celestial, e neste lugar em que ele está no santuário, ele pode oferecer um auxílio para nós. Em outras palavras, a esperança do crente não flui de outro lugar, senão de Jesus e de seu trono. Quando o seu coração está cheio de esperança, não tenha dúvidas: será que isso é meu? Será que isso é um engano? Será que o inimigo está colocando alguma aflição no meu coração, tentando me desvencilhar da verdade? Não tenha dúvidas. Essa é a esperança que está no seu coração, está fluindo do trono de Deus e vai gerar vida para a sua alma, para a sua casa, para seu casamento, para seus negócios, e dará a você condições de caminhar um pouco mais. Ele é a fonte da esperança. E por fim, o texto vai mostrar que a esperança, mais que tudo, porque uma esperança sem continuidade seria um fogo de palha. Algumas pessoas manifestam fé, como num culto desse hoje, um culto potente, um culto forte, poderoso, com oração intensa, com derramamento. Nós manifestamos intensamente fé. O problema é o que nós fazemos depois da porta, é o que fazemos amanhã. Essa fé que está no nosso coração hoje precisa florescer, madurar, precisa que gere frutos lá para fora. E essa é a preocupação do escritor aos Hebreus. Por isso ele diz que a esperança precisa estimular a perseverança. E ele usa um termo, o termo rupomone, que tem a ver com perseverança, mas também paciência. Por isso no capítulo 10, versos 23 a 25, ele diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Eu gosto disso, porque ele está dizendo: repita consigo mesmo: eu tenho esperança em Deus. É o que ele está dizendo. Nós precisamos reter firmemente a confissão: eu confesso, eu tenho esperança em Deus. E como é difícil fazer isso, porque frequentemente nós confessamos: está tudo muito difícil. Nós confessamos: os problemas estão soterrando-me,
Mas a perspectiva do escritor aos Hebreus é: eu confesso, eu tenho esperança em Deus. Você acha que ao confessar esperança, esta pessoa, este crente hebreu, não teria no seu coração uma certa dúvida, dizendo: mas eu não sinto isso? Mas ele está dizendo: é mais do que sentimento. Você não precisa sentir para confessar. É crença, é fidelidade. Deus mandou confessar, confessarei. Eu creio no Senhor. Primeiro eu me comporto, depois eu sinto. Eu me comporto, demonstro essa confissão, e como resultado disso, meu coração vai se tornando abundantemente cheio desta estimulação, desta esperança poderosa. E o que é mais glorioso é que esta esperança estimula a perseverança de tal modo que o verso de número 23 continua dizendo: porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns. Ele estava lembrando aos crentes: quando você vem ao culto, você pode nutrir aqui neste lugar de comunhão, de comunidade, você pode nutrir junto aos irmãos esse momento de fé. Você às vezes entra entristecido, cabisbaixo, escuta um hino, só que nesse dia, esse hino que você escuta tantas vezes, ele ganha uma outra roupagem. É mais do que o hino, é uma mensagem celestial, é a unção divina que entra naquele hino e que transforma aquelas poucas palavras que você já conhece em uma mensagem de Deus para o seu coração. Mas por que aqui essas coisas acontecem? Porque este lugar aqui não é comum, este lugar aqui é o lugar onde Deus habita, este lugar aqui não é normal, este lugar aqui é sobrenatural. Quando você entra neste lugar, você acessa o lugar do milagre, você acessa o lugar da bênção, você se coloca diante do trono de Deus. É por isso que você precisa estar na casa do Senhor. E eu quero encerrar lembrando a você que toda a esperança, e é a perspectiva do escritor aos Hebreus, a esperança é sempre recompensada. Sabe quando você faz um contrato e fica no contrato colocado de que, a depender de como você cumpra o contrato, será necessário o acréscimo de determinado bem, alguma coisa adicional, você espera uma recompensa adicional, ou uma aliança que você faça com alguém, e você se entrega, se rende, mas a pessoa pode por vezes te trair. E o escritor aos Hebreus diz para nós: você não precisa ter este temor com Deus. Todo aquele que deposita sua esperança no Senhor não será por ele traído. Ele não é como um esposo infiel, ele é como um esposo fiel. Ele recompensará a sua fidelidade. Sua esperança será recompensada pelo Senhor. É por isso que ele no verso 37 diz: aquele que há de vir, virá e não tardará. Falando dessa esperança escatológica, que o crente poderia esperar. O Deus que prometeu que voltaria, não nos enganou, ele vai voltar. E é essa certeza de que estas promessas grandiosas, incondicionais que ele fez, elas serão cumpridas a rigor, no seu determinado tempo. Ele voltará para nos buscar. As demais promessas, muito menores, muito mais simples, também podem ser colocadas no mesmo lugar de confiança. O Deus que prometeu coisas grandes, também promete coisas pequenas, e as cumprirá para a glória de seu santo nome, e para a alegria do seu coração. Se coloca de pé em nome de Jesus. Posso orar? Eu quero orar por você. Sei que já oramos por várias vezes, intensamente, mas eu quero orar por esperança para o seu coração. A esperança é como uma semente, tá? É como uma semente. Não é uma árvore que você planta de uma hora para outra. Você lança uma semente e precisa regá-la. Com quê? Com palavras boas, confissão dessa afirmação, desta esperança, com louvores. Fuja das coisas que retiram o seu coração da esperança. Deixe as notícias de lado que desesperam sua alma.
Não alimente sua alma com coisas que te retiram do lugar da certeza plena, gloriosa, eficaz, de que Deus está trabalhando em seu favor. Nós confiamos, cremos no propósito de Deus, e o seu propósito será cumprido. Nós esperamos nisso. Essa expectativa é confiante, mas é como a expectativa de um noivo que se prepara para o casamento, e ele sabe, a noiva virá, porque eles têm uma aliança. Aparecer ali naquele momento é só uma parte da aliança. A aliança é maior. O Deus que prometeu a você e que te dá a esperança tem aliança com você, mas a aliança é maior do que a esperança, maior. E você pode confiar em Deus, porque a sua aliança é para sempre com você. Você pode repetir isso? Minha aliança sustenta minha esperança. Por isso sei que Deus trabalhará em meu favor. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos pelo privilégio de estarmos na sua casa nessa noite, neste culto tão maravilhoso, em que louvamos o seu nome, engrandecemos ao Senhor, adoramos a sua face, nos rendemos aos teus pés, cantamos louvores, oramos intensamente com a alma, e nesse momento ouvimos a sua palavra acerca do tema da esperança, e queremos, Senhor, desfrutar desta esperança. Queremos vir aos cultos com esta palavra no nosso coração. Queremos trabalhar com esta expectativa na alma, com a certeza de que vai acontecer. Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Sabemos que o Senhor é poderoso para realizar coisas grandes e favoráveis a nós. Estamos certos de que isso irá acontecer, porque estamos baseados no seu caráter, que é imutável. Tu não nos trai, tu és fiel, tu és poderoso e bondoso. Seu caráter é imutável, seu caráter é fiel e verdadeiro, justo e tremendo, e é nisso que descansamos a nossa alma. As tribulações da vida, as circunstâncias, as tempestades, as aflições não irão roubar a esperança da nossa alma. Nosso coração terá expectativa e fluirá de nós paz, vida e segurança para a glória do teu santo nome. Oramos por todas estas pessoas que aqui estão e por suas famílias representadas aqui. No nome de Jesus, pelos méritos exclusivos da sua cruz oramos e te agradecemos. Amém.